Rumi é uma das personagens mais queridas de guerreiras do K-pop, e sua família sempre despertou a curiosidade dos fãs. Mas será que você percebeu o detalhe escondido sobre a história dela que passou despercebido por muita gente? Gima, um dos maiores mistérios das guerreiras do K-pop, é o pai da Rumi. Tem gente que acredita que ele seria ninguém menos que o próprio Gima. Isso mesmo, muitos fãs juram que, se ele não for o pai, pelo menos poderia ser o avô. Mas calma, não sai apontando o teste de DNA espiritual ainda não. Enquanto sabemos que a mãe da Rumi já faleceu, o pai continua sendo uma interrogação digna de novela mexicana. Muita gente começou a desconfiar quando percebeu que a Celine tem uma reação bem forte ao ver as marcas demoníacas. Ela se encolhe, manda cobrir e fica claramente tomada pelo medo. A galera interpretou isso como um trauma, um medo absurdo de alguém, e quem seria capaz de causar esse terror todo? Só o próprio Gima. E aí vem a cereja da teoria. Isso explicaria porque o Gima não consegue controlar a Rumi como faz com os outros demônios. Afinal, se ela fosse filha dele, não seria escrava, mas herdeira. Agora, tem também a versão modo avô. Segundo alguns fãs, o vilão, que é o rei dos demônios, poderia muito bem ter uma rainha, ou pelo menos teve, e desse casamento um filho foi gerado. Mas com o passar dos anos, esse príncipe demoníaco acabou criando um interesse pelo mundo real e acabou conhecendo um caçadora que encantou seu coração. Resultado: Rumi seria neta do Gima. Porém, fica faltando resposta para uma pergunta: como seu pai sumiu? Será que foi o próprio vilão que fez o filho sumir? E onde foi parar sua esposa? Se é que ele teve uma, será que ele os aprisionou para que nunca pudessem ser encontrados? No fim das contas, fica a pergunta: o Gima é o pai ou o avô da Rumi? Ou será que a gente está só transformando essa história em uma temporada extra de alguma série que envolve drama familiar? E com tantas possibilidades e mistérios no ar, a história continua a nos surpreender. Cada detalhe que parece pequeno pode esconder algo importante, e é justamente isso que faz a gente querer descobrir tudo sobre as raízes da Rumi. Senta aí, relaxa, e bora curtir mais um vídeo com a gente. Jinu é o pai da Rumi. Pelo menos é isso que uma parte considerável dos fãs acredita. Mas calma, não precisa sair fazendo teste de DNA com cotonete mágico ainda. Vamos explicar direitinho essa teoria que pode fazer muito sentido. Pensa comigo. Na primeira luta entre eles, a atitude do Jinu muda completamente quando ele vê os padrões da Rumi. Não é só surpresa, é um choque que parece ter significado pessoal. E se, como parte de um plano antigo, o Jinu tivesse se envolvido com a mãe da Rumi sem nunca imaginar que isso resultaria em uma filha? Talvez ele nem soubesse da existência dela até aquele momento. E é aí que entra a cena do abraço. Aquela cena parece carregar anos de ausência, um gesto de alguém que descobre uma filha e já sente amor imediato. Não à toa, ele tenta protegê-la dos outros caçadores e cobre seus padrões como quem diz: ninguém encosta nela. Nos encontros seguintes, Jinu insiste que eles são iguais, quase como se estivesse tentando criar uma ponte entre eles. E antes de ajudar Rumi em seu plano para deter os Saja Boys, tem aquele instante em que ele quer dizer algo importante, mas para no meio. A galera pegou isso como uma quase confissão de paternidade não revelada. E claro, o clímax dessa relação lembra demais Star Wars. O paralelo é irresistível. Rumi é o Luke, e Jinu é o Darth Vader encontrando redenção no último instante. Ela o salva do lado sombrio, e ele deixa escapar aquele ar de se eu pudesse ter sido seu pai desde o começo. Além disso, muitos fãs associaram os traços dos dois um pouco parecidos. Inclusive surgiram fanart que mostram a família da Rumi reunida com seu pai com características semelhantes ao Jinu. Isso certamente seria uma bomba para o fandom que ama shippar os dois personagens. No fim, fica a pergunta: será que Jinu é mesmo o pai secreto da Rumi? Ou estamos só transformando guerreiras do K-pop em uma versão K-drama de Guerra nas Estrelas? Demônio do alto escalão. E se o pai da Rumi não fosse apenas um humano misterioso, mas sim um demônio de alto escalão? Isso explicaria muita coisa. Afinal, já reparou que em guerreiras do K-pop os demônios parecem ter uma hierarquia bem definida? Temos os mais burros, tipo aqueles que atacaram o avião da Zuntrix e só serviram para atrasar o voo. Temos os aquáticos, que apareceram na casa de banho. Temos os que têm cara mais misteriosa, bem ao estilo balada gótica, com roupas pretas e chapéu pontudo. Isso sem contar os que a gente nem viu ainda. Ou seja, o universo deixa claro que não existe só um tipo de demônio, mas sim uma infinidade deles, quase uma multinacional do mal. E é aí que a teoria fica interessante. Se o pai da Rumi fosse realmente um demônio do alto escalão, faria sentido Gima não ter poder sobre ela. Afinal, dois chefões do mal não se obedecem mutuamente. O que pode ter acontecido é que esse demônio, cheio de status no submundo, acabou se apaixonando por uma caçadora. Romance proibido nível Romeu e Julieta versão K-pop demoníaca. E isso explicaria porque a Rumi foge completamente da lógica. Ela não é escrava do Gima, mas também não é 100% humana. No fim, a dúvida continua. Será que o pai dela é um Lorde das Trevas apaixonado? Ou a gente está só viajando mais do que aqueles demônios que perderam o voo? Antes de continuar descobrindo tudo sobre as raízes da Rumi em guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo pai para a gente saber que está gostando do vídeo.
Saja Boys. Nem tudo precisa ter 400 anos de história para fazer sentido. Alguns fãs acreditam que um dos Saja Boys tem pelo menos uns 300 anos, o que já seria suficiente para encaixá-los como possíveis pais da Rumi. Nessa visão, todo o plano deles de ir para o mundo humano não seria apenas uma jogada para ajudar o Guimau a subir na hierarquia demoníaca, mas sim uma desculpa para reencontrar sua filha perdida. Tipo, sim, eu vou dominar o mundo, mas antes preciso ver como minha menina tá crescendo. É claro que essa teoria beira novela mexicana com toque sobrenatural, mas convenhamos, Guerreiras do K-pop nunca foi exatamente um manual de lógica. E aí vem a grande questão. Afinal, quem você acha que é o verdadeiro pai da Rumi? Qual integrante do Saja Boys é o pai secreto? Já imaginou que loucura? No segundo filme isso fosse revelado que o pai da líder das Untrix esteve no primeiro, mas ninguém notou, nem mesmo a personagem. Humano transformado em demônio. Outra teoria que circula bastante é a de que o pai da Rumi não nasceu demônio, mas foi transformado em um. Isso já aconteceu antes em Guerreiras do K-pop. O próprio Jinu é citado como exemplo de humano que acabou virando criatura demoníaca. Então, por que não poderia ter acontecido o mesmo com ele? Alguns fãs acreditam que o pai da Rumi era originalmente humano, mas fez um acordo sombrio com o Guimá. E aí entra a parte mais maluca. Esse acordo não teria sido só para ganhar poder, mas também para se aproximar de uma caçadora. Resultado: um romance proibido que poderia ter sido planejado desde o início para enfraquecer as Irmãs Solares. Se isso for verdade, estamos falando de uma conspiração com pelo menos uns 400 anos de idade. Um plano gigantesco que teria como objetivo derrubar as caçadoras de uma vez por todas, claro, destruir o Omon. Ou seja, o vilão pode ter jogado no modo xadrez, armando tudo séculos antes, só esperando o momento certo para puxar o tapete das caçadoras. Assim a mãe da Rumi não foi enganada, pois caçadoras conseguem perceber quando alguém tem marcas demoníacas. Se isso for verdade, o pai da líder das Untrix não fez uma boa escolha. Agora fica a pergunta que não quer calar. O pai da Rumi foi um Lorde das Trevas, um humano transformado em demônio ou simplesmente a peça final do plano diabólico que começou há séculos? Se não é inscrito no canal, esse é o momento certo para se inscrever e deixar o like. Assim, você acompanha todas as novidades em primeira mão. Demônio reformado. Existe também uma teoria mais redentora sobre o pai da Rumi. E se ele fosse um demônio reformado? Isso mesmo, alguém que um dia serviu ao Guimá, mas que se arrependeu, rompeu o pacto e decidiu seguir outro caminho. Afinal, já vimos em Guerreiras do K-pop que nem todo demônio é 100% fiel ao vilão. Na cena final em que Jinu entrega sua alma para fortalecer os poderes da Rumi, muitos fãs lembraram dessa possibilidade e ligaram os pontos. O pai da líder das Untrix poderia ter feito algo parecido no passado. Para deixar a pulga atrás da orelha, alguns rascunhos vazados de ilustradores da produção mostram um detalhe curioso. O pai entrega uma flor roxa para fortalecer a Rumi ainda criança, bem parecido com o que aconteceu com o Jinu no final da trama. A diferença é que o líder do Saja Boys sentia vergonha de quem era, carregava o peso da culpa, mas quando acreditou em algo maior, conseguiu se libertar do mal. E se o pai da Rumi tivesse seguido o mesmo caminho? Imagine, um demônio que fugiu do submundo e conheceu uma caçadora, se apaixonou e, inspirado por ela, decidiu se rebelar contra o próprio lado sombrio. Isso faria da Rumi não só uma herdeira de sangue demoníaco, mas também o fruto de uma escolha rara, a de alguém que ousou acreditar que até um demônio podia mudar de lado. Doutan. Dessa vez os fãs realmente passaram do limite da imaginação. A teoria da vez? O Doutoran seria, na verdade, um demônio disfarçado. Sim, você não ouviu errado. Se depender dessa galera, o estetoscópio dele já veio direto do inferno. Segundo os teóricos de plantão, a obsessão dele pelo gigantesco acervo das Untrix não seria só um hobby excêntrico, mas sim um indício de sua verdadeira natureza. Afinal, qual humano normal ficaria tão vidrado nesse tipo de coisa? Para alguns fãs, a resposta é óbvia. Apenas um pai demoníaco tentando se manter próximo da filha sem ser descoberto. E como fazer isso? Se escondendo atrás da identidade de um doutor suspeito. E a conduta dele só reforça a desconfiança. Quem lembra da cena em que ele oferece suco de uva para Rumi, dizendo que era um tônico de sua especialidade? Pois é, esse momento virou munição para os conspiradores. Por que tipo de médico troca fórmula milagrosa por suquinho de caixinha? A resposta, claro, seria a de que ele não é médico coisa nenhuma, mas um demônio que só sabe improvisar. Os fãs ainda apontam que, se o doutor fosse apenas um humano excêntrico, não faria sentido ele estar sempre por perto, com informações que só alguém infiltrado no lado sombrio poderia ter. Cada fala dele, cada gesto, acaba sendo relido como pista de que ele estaria investigando o mundo humano não a trabalho, mas como parte de sua missão pessoal, cuidar de longe da filha sem revelar a verdade. No fim das contas, essa teoria coloca o doutor não como um cientista meio doido, mas como um espião demoníaco em disfarce, um infiltrado que nunca conseguiu se desligar totalmente de sua criação e que, no fundo, só queria garantir que Rumi não seguisse os mesmos passos dele. Mas se isso é verdade,
Por que ele não revelou para Rumi quando a mesma esteve em seu consultório? Bom, essa teoria não tem todas as respostas e pode não ser a verdade. Porém, não podemos negar que isso dá um toque interessante para a história da Rumi. O encontro. E o que pode acontecer quando a Rumi finalmente se encontrar com seu pai? Dependendo de qual das teorias sobre ele seja verdadeira, as possibilidades são enormes. Ele pode ser alguém que ela já conheceu e que tinha um contato com ela, ou pode ser uma pessoa completamente desconhecida e cada uma dessas opções traz consequências diferentes. Primeiro, há o risco de a Rumi se corromper e mudar de lado, principalmente se descobrir algo que a faça questionar tudo o que aprendeu. Lembram da conversa com a Celine? Ela deixou claro que não queria forçar ninguém a aceitá-la, mas se o pai dela aceitasse e mostrasse aquele amor que ela nunca recebeu, isso poderia influenciar suas escolhas. Por outro lado, talvez ele inspire a mesma redenção que vimos em outros personagens, como no caso do Gnu, e a líder das Untrix ajude seu pai a encontrar o caminho certo. Mas e se, ao contrário, o pai for o vilão? Nesse caso, será que a Rumi terá coragem de enfrentá-lo e lutar contra alguém que, no fundo, é sua própria família? No final das contas, o que essas teorias mostram é como guerreiras do K-pop conseguem despertar a imaginação dos fãs. Cada detalhe vira pista, cada cena vira evidência, surgem hipóteses que vão do possível ao completamente insano. Curte o mundo das animações? Então não perde esses 2 vídeos incríveis que separamos para você. Valeu por acompanhar e até mais!